A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Um tempo tão difícil que nós estamos vivendo e que essa paz de Jesus possa realmente habitar em nós, possa nos dar sabedoria, possa nos dar discernimento, né, para nós controlarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, que o Espírito Santo ele possa vir tomando conta da nossa vida. O que eu quero pedir para o Senhor nesta noite é que Ele venha consolar o coração do seu povo. Que Ele venha auxílio ao coração do seu povo nesta noite. Gente, quando eu falo auxílio, hoje nós estamos vivendo um momento difícil, tanto por causa do Covid, por causa de toda essa questão do Covid, mas eu quero que cada um de nós tenhamos a certeza, em tudo Deus cuida de nós. Deus está cuidando de vocês. Eu quero que você abra o seu coração, que você entregue a sua alma, a sua vida mesmo para o Senhor nesta noite. Entrega toda a sua preocupação, os seus medos. O Senhor vai cuidar de tudo aquilo. São Miguel Arcanjo nesta noite vai cuidar de tudo aquilo que se levanta contra você. As ameaças. Então nós queremos entregar tudo isto. Você que está com desespero, você que perdeu processos na justiça. E agora, o que nós vamos fazer? Deus está cuidando de tudo. Nós vamos invocar o nome do Senhor. Você crê? Você acredita que a última palavra na sua vida quem tem é Deus? Mesmo que aparentemente a sensação que você tenha de fracasso. E nós vamos ler uma passagem hoje onde que diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que muitas vezes é uma contrariedade, né? Mas você não pode se abater. Pode ser que você recebeu um golpe hoje, pode ser que você caiu. Mas você só é derrotado se você ficar no chão. Se você permanecer no chão. Se você permanecer no chão, você vai ser um derrotado. Você vai erguer as suas mãos hoje e falar para o Senhor: Senhor, eu caí, mas me põe de pé. Esse golpe, Jesus, me derrubou, mas o Senhor é a minha força. Hoje, gente, nós queremos pedir isso ao Senhor. Eu quero pedir que você abra o seu coração para a sua vida. Deus, Ele cuida de tudo. Nem o mal pode chegar na nossa casa, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu quero dizer para você nesta noite, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que bem que eu vou conseguir ver nesse mal que está me acontecendo. Que o Espírito Santo nos ensine essa noite. A nós tirarmos de todo o mal um bem maior. Que Deus acalme, que Deus tranquilize o seu coração. Que Deus tranquilize o coração da sua casa e da sua família nesta noite. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Quantas pessoas angustiadas? E eu queria até falar sobre isso, né? Eu tava só aguardando o Leandro terminar que eu ia falar isso. Gente, a hora que eu fui rezar para essa live, assim, eu quero falar sem me emocionar. É como se eu, sabe assim, como se Deus me permitisse sentir a angústia do povo hoje. Como que, sabe, uma angústia, um sentimento assim sabe, eu não consigo nem explicar. E o que me vinha no coração era assim, ó, o Senhor falando pra mim: Cristina, é assim que meu povo tá. É esse o sentimento que meu povo está tendo. É essa angústia. Sabe? Eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a chorar, falei assim: Senhor, né? Eu quero chorar hoje a dor do seu povo. Eu quero chorar. E eu vim pra essa live nessa intenção hoje, sabe? Da gente poder chorar pra Deus. A gente falar para Deus da dor dos filhos dele, sabe, entregar para o Senhor toda essa dor, todo esse sofrimento do povo dele. É isso mesmo, Deus quer consolar o seu povo. Eu quero compartilhar isso que a Cris falou. Mas o que o Senhor coloca no nosso coração, isso acalma. Tranquiliza o seu coração. Não olha para a tempestade. Se você olhar para a tempestade, você vai se desesperar. Se você tirar os olhos de Deus, vai afundar. Se você tirar os olhos de Deus, você vai se afundar. Jesus falou para Pedro: Pedro, não tema, sou eu.
Jesus está falando para você, não temas, eu estou no barco, eu estou com você. Segura na minha mão, filho. Segura na minha mão, filha. Gente, Deus quer consolar o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus consolar. Já vai apresentando para o Espírito Santo, já vai conversando, falando para Ele como que está o seu coração, como que você se encontra no dia de hoje, como que você está no dia de hoje. Vai apresentando, gente, sem medo, rasga mesmo o seu coração. Coloca toda a sua verdade para Deus agora. Deus, Ele quer saber a sua verdade, Ele quer saber aquilo que você traz de mais difícil na sua vida. Qual que é a maior dificuldade que você vem encontrando hoje? É isso que você tem que entregar para Deus e pedir que o Espírito Santo Ele venha conduzir tudo isso. E vamos dizer, nós estamos unidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o que eu sinto, que Nossa Senhora e o nosso anjo da guarda, Ele quer nos levar a fazer uma experiência com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo Ele possa transformar o nosso coração. E que o Espírito Santo nos dê a graça de nós vivermos esse momento como cristãos. Esse momento que nós estamos vivendo como alguém que confia em Deus, como alguém que acredita em Deus, como alguém que serve a um Deus. Que o Espírito Santo nos conceda esta graça poderosa nesta noite. Põe a mão no seu coração, vamos rezar esta Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que pela mão dela, pela intercessão dela, o Espírito Santo venha nos consolar, venha nos advogar nesta noite. Advogar a nossa causa. Que Nossa Senhora interceda por nós diante do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda também, que Ele interceda por nós. Que o nosso anjo da guarda hoje, ele põe as mãos sobre nós. Fala assim, meu anjo da guarda, põe a sua mão sobre mim, agora ora por mim. Meu anjo da guarda, peça o Espírito Santo por mim e me leva a fazer uma experiência com o Espírito Santo nesta noite, meu anjo da guarda. Fala para ele da sua angústia. Fala para o seu anjo da guarda da sua angústia agora, do seu medo. Você que está com dificuldade para dormir, não está conseguindo dormir, nem remédio está fazendo você dormir. Vai entregando isso para o seu anjo da guarda agora. Vai entregando essa angústia da sua alma, esse medo, esta preocupação. Vai entregando esse processo na justiça para o seu anjo da guarda, o seu desemprego, a sua situação financeira. Vai entregando a sua casa, a sua família, as pessoas que moram com você. Vai entregando tudo aquilo que tem te preocupado, tem tirado a sua paz. Vai entregando ao seu anjo da guarda, vai entregando aquela situação daquelas pessoas que te ameaçaram. Que o seu anjo da guarda tome conta dessa situação. Vai entregando você que perdeu processos na justiça, vai entregando tudo isso para o seu anjo da guarda. Vai entregando para o seu anjo da guarda toda a sua vida, toda a sua história, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando. Falando, meu anjo da guarda, me abraça. Gente, tem pessoas que precisavam, tudo que elas precisavam era de um abraço. Sinta o abraço do seu anjo da guarda agora. Abraça você mesmo. É como no campo espiritual você vai sentir o abraço do seu anjo da guarda. Ele vai te abraçar agora. Você vai sentir a presença dele, que o Espírito Santo nos deu uma experiência mística, uma experiência espiritual com o nosso anjo da guarda nesta noite. Você vai falar para o seu anjo da guarda da sua necessidade, o quanto você está precisando da ajuda dele agora. Do quanto você está precisando que ele intervenha na sua vida. Vai conversando com ele. Fala, meu anjo da guarda, me ajuda a voltar, me ajuda a levantar. Você que levou um golpe hoje. O Senhor me mostra pessoas que levaram um golpe. Você foi golpeada nesse dia de hoje. Mas fala para o anjo da guarda, me põe de pé, porque eu preciso lutar. Eu preciso vencer. Eu não posso parar nesse golpe. Vai falando para o seu anjo da guarda agora, anjo, meu anjo, me leva a ter uma experiência com Deus, com o Espírito Santo nesta noite. Uma experiência com o Senhor. Espírito Santo, eu quero sentir o amor de Deus na minha vida. Eu quero voltar a ser aquele cristão que eu era. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele é aquele que consola o seu povo. É a Deus que nós temos que recorrer. O céu não fechou.
O céu está aberto. Deus está acessível. A oração nós falamos com Ele. Então bateu o desespero, nós vamos para o nosso quarto e fala: Senhor, me ajuda, acalma o meu coração, tranquiliza o meu coração. Fala o sentimento para o Senhor, fala: eu estou sentindo isso, eu não quero estar sentindo isso. Eu não quero, eu gostaria de estar bem, mas eu não estou. E sabe, gente, muitas vezes a gente muitas vezes a gente fala assim: não, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes até uma astúcia do inimigo fazer a gente se sentir forte. Para quê? Porque ele vai nos destruindo aos poucos, a hora que vê a gente já não tem mais força. Então a gente tem que reconhecer sim, a gente não pode ser fraco não, a gente tem que, o Leandro falou, a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, mas reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações e falar para o Senhor: Senhor, eu tô fraca, eu tô me sentindo fraca, eu tô angustiada, eu tô triste, eu tô preocupada, eu tô desanimada. Eu não gostaria de estar sentindo assim, mas eu estou sentindo. E que o Senhor venha se fazer forte em mim agora. Sabe? E, gente, não tem coisa mais bonita do que a gente colocar todas as nossas misérias para Deus, né? A humildade de colocar as nossas misérias para Deus, de colocar as nossas fraquezas, é onde Deus se faz forte em nós. Sabe? Fala para o Senhor: Senhor, eu dou liberdade para o Senhor se fazer forte em mim. Fala, eu dou liberdade para o Espírito Santo agir em mim. Hoje eu rezava assim, porque, gente, sabe aquele sentimento que parece que você não vai dar conta de tudo? Sabe, eu estava sentindo isso à tarde. E falei para o Senhor, Senhor, eu sozinho eu sei que eu não dou conta, eu não sou capaz. Mas vem se fazer forte em mim, né? É na minha fraqueza que o Senhor vem habitar. E eu pedi para o Senhor: Senhor, que seja o Teu Espírito Santo a falar em mim hoje. Porque a olhos humanos eu não tinha condição de estar aqui hoje com vocês. E eu falo, gente, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos fortalece, ele nos transforma. Se a gente souber pedir, o Espírito Santo, ele realiza na nossa vida coisa que a gente jamais imagina que a gente vai viver. Romanos 8, 28, a Cristina vai ler para vocês aqui. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Tobias, capítulo 2, versículo 10. Gente, para dar continuação desta passagem, porque muitas vezes a gente não entende essa passagem. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas como que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e nós estamos passando o que nós estamos passando, a minha família está vivendo o que ela está vivendo, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, Tobit. Tobit era um homem muito temente a Deus, gente. Pensa uma pessoa temente a Deus, pensa na pessoa mais temente a Deus que você já viu. Não se iguala a Tobit. E Tobit vivia um tempo difícil, um tempo de perseguição, um tempo de miséria, um tempo em que o seu povo era morto, era assassinado. Um homem caridoso. Um homem caridoso. Era o único. Era ele que enterrava os mortos. Ele enterrava os mortos, né, que eles morriam, que assassinavam ali. E muitas vezes ele foi ameaçado de morte por causa disso, mas a caridade tomava conta daquele homem. Então eu vou ler um pouquinho a partir do 2:10. E às vezes você coloca a sua vida aí. Às vezes você é uma pessoa temente a Deus. Às vezes você é uma pessoa que busca a Deus, que deseja a Deus. Uma pessoa na caridade muito grande. Que procura agradar a Deus, né? Procura agradar a Deus com a sua vida, com o seu jeito, né? No seu dia a dia você procura agradar a Deus, né? E às vezes você está passando pela prova, que nem Tobit passou. Às vezes até os outros andam questionando onde é que está Deus. Até você pode ser que você esteja questionando onde é que está Deus. Mas vamos olhar para o coração deste homem. Então Tobit, ele já estava vivendo tudo isso. Olha o que aconteceu com ele no versículo 10. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, foi para sua casa.
e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos e ele tornou-se cego. Deus permitiu, olha só, Deus quis isso? Não. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Olha que forte. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do seu servo, do seu santo homem Jó, do santo homem Jó, quem sabe a história de Jó, que tudo que Jó perdeu, mas ele não abriu a boca contra Deus, né? Servisse de exemplo à posteridade aos outros, aqueles que viriam depois. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância, então ele era temente a Deus desde a sua infância, e guardado os seus mandamentos, ele guardou todos os mandamentos de Deus. Ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhes graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, por outras pessoas, né? Assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor destes a esmola e sepultastes os mortos? Por que você fez isso? Porém Tobite repreendia-os, dizendo: não faleis assim. Somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança neles. Esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Como, gente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Como que vai acontecer isso? Que bom que vai acontecer na vida deste homem. Esse homem, ele não parou no sofrimento. Ele olhou além do sofrimento. Ele não se fez de coitado. Nossa, porque tudo comigo, porque tudo na minha casa, porque tudo na minha família, porque isso, porque aquilo. Só fiz o bem, olha o que eu recebi. Né? Só fiz o bem, olha o que eu recebi. Eu era temente a Deus. A família zombava, os amigos zombavam, as pessoas. E ele estava ali. Ele estava confiante em Deus. Ele recebeu a pancada naquele dia. Pode até ter balançado ele pode ter caído. Mas ele se levantou. Ele se levantou. E ele tinha confiança. Esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. E depois a gente vai ver lá na frente que o anjo Rafael foi enviado por Deus após a sua prece. Após ele recorrer a Deus, Deus o honrou. Deus o honrou. Gente, nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa fé. O inimigo quer que nós perdemos a fé. O inimigo quer que nós perdemos a esperança. O inimigo quer que a gente fique olhando nesse momento. Nossa, eu fiz tudo de bom. Que alma caridosa que eu sou. Né? E olha o que está me acontecendo. Onde que está Deus? Eu vou abandonar a minha fé. Eu vou abandonar a Deus. Primeira coisa, ele sabia que não foi Deus que fez aquilo com ele. Deus não é capaz de fazer o mal com ninguém. Muito pelo contrário, Deus é capaz de tirar do mal um bem maior. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Pode ver, tudo é tão bonito de ver, né? Porque Deus, ele jamais vai desejar o mal para alguém. Jamais. A maldade, quem trouxe a maldade para o mundo foi o demônio, foi o inimigo. Deus, ele é bondade, ele é amor, ele é misericórdia. Só que a maldade está no mundo. A maldade entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Então, o que acontece? A maldade está aí. E assim, o que o Leandro falou, acontece alguma coisa de mal com a gente. Deus, ele permite, não é vontade dele. Só que ele permite. Por quê? Porque se ele não permitisse que acontecesse isso, nós não teríamos livre-arbítrio, mas nós temos livre-arbítrio. Então, quer dizer, muitas coisas ruins que nos acontecem é por conta das nossas atitudes.
A maioria das coisas que acontecem na nossa vida é como se assim, nós temos o livre-arbítrio. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, olha o meu casamento. Só que aí, se você for analisar, né, não fizeram tudo direitinho para casar, tudo, e por isso hoje está vivendo do jeito que está vivendo. Então quer dizer, é culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus. E muitas vezes também somos atingidos pela escolha dos outros, pela liberdade dos outros. Sim, sim. Infelizmente, gente, porque o ser humano... Quantos justos paga pelos pecadores, né? Infelizmente, né, ou felizmente, nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu a graça de escolhermos, né, o nosso caminho, aquilo que nós queremos, aquilo que nós vamos fazer. Muitas coisas, muitas vezes acontecem, são frutos de nossas escolhas. Muitas coisas não tem como Deus interferir. A pessoa ela pegou um carro, andou 150 km por hora numa pista escorregadia, chovendo, cheio de curva e bate o carro. Qual que é a culpa de Deus? Nenhuma. Aí ela morre, a pessoa fala, ah, foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus, gente? Não foi escolha humana. E aí, até nos erros que a gente comete, Deus na bondade, na misericórdia dele, ele vai lá e tira um bem maior daquela coisa ruim que aconteceu na nossa vida. Então, olha para ver como que é o amor de Deus. A gente precisa ter um olhar assim, gente, para o sofrimento. Sofrimento, ele dói, ele faz a gente sofrer, mas o sofrimento ele nos faz crescer. Eu preciso ter um olhar assim, que isso não é eterno, que esse sofrimento ele não é eterno, que ele vai passar, mas eu preciso tirar desse sofrimento algo para a minha vida. Eu preciso aprender com esse sofrimento. Por isso que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes o mal chega, não é culpa de Deus, mas Deus na sua bondade, no seu amor, ele consegue tirar algo bom daquele sofrimento. Quantas pessoas, gente, nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, que é o Covid, nesse momento de crise, de pandemia que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão voltando para Deus? Mas Deus, ele é o nosso sustento. Deus é aquele que vai nos sustentar nesse momento de dor, nesse momento de angústia. E a diferença de quem está na presença de Deus, de quem não está, que quem está na presença de Deus supera tudo isso e sai dessas situações difíceis mais fortalecidos, sai dessa situação mais amadurecidos, sabe? Gente, como que o sofrimento nos amadurece, como o sofrimento nos ensina a amar, nos ensina... Olha, eu falo assim, o quanto que a gente cresceu com o sofrimento. Hoje, vocês vão falar, você tá ficando é louca. Mas hoje eu louvo e agradeço a Deus por todo o sofrimento na minha vida. Porque às vezes, se não fosse o sofrimento que nós passamos, nós não estaríamos aqui hoje. Ah, nós somos masoquistas? Não, eu não quero sofrimento. Eu não quero. Mas que Deus me ensine quando vir a sofrer com Ele, a vencer com Ele. Nós somos frutos hoje, nós somos frutos do sofrimento. Nós somos frutos de muita humilhação, de perdas, né? Quantas noites inteiras chorando. De desemprego, de humilhação, de mentira, de perseguição. De necessidade. Nós somos fruto disso. Só que se nós não estivéssemos passado por tudo isso, hoje nós estaríamos nos fazendo de coitadinho. Ai, coitadinhos. Ó, coitadinho. Ó, nós somos uns coitadinhos. Não, mas com todo o sofrimento que nós passamos, nós aprendemos. E hoje eu louvo e agradeço a Deus por tudo que eu passei. Porque graças a Deus, quando alguém chega em mim para poder, né, eu falo assim, olha, isso daí vai passar, viu? Olha, já passei por isso. E olha, o remédio é isso, ó. Estamos hoje aqui. E cada dia, gente, cada dia tem a sua dificuldade. Mas na presença de Deus a gente supera tudo. Quantas pessoas voltaram para Deus nessa época de pandemia? Às vezes até alguém que está aqui nessa live, né? Se não fosse essa pandemia, não estaria fazendo essa experiência com Deus. Deixa eu falar, se não era essa live, ou se não é essa pandemia, não teria essa live. Né? Gente, não teria essa live. Porque quando começou essa pandemia, nós estamos a Missão Curados para Amar já existe há 2 anos, já fizemos retiro, tudo isso, mas ela estava se reestruturando.
né? Criando alicerce. Criando alicerce. E quando começou a pandemia, ele falou, agora parou. Né? Nós estávamos já certos para começar um novo trabalho, projeto. Então agora parou. Né? Não parou. Começou, foi aí que começou. Né? Então olha só, desse mal que foi a pandemia, Deus tirou um bem maior. Deus não quis a pandemia, mas Deus fez surgir a missão Curados para Amar. Deus fez surgir a missão Curados para Amar na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas, gente, assim, não, como eu volto a dizer, não para nosso engrandecimento, para nada, mas para a honra e glória de Deus. Quantas pessoas nós temos ajudado. Então eu falo assim, eu não tenho palavras, sabe, para agradecer a Deus por tudo já que aconteceu. Sabe, como é bom você poder dar uma palavra para a pessoa naquele momento que ela está sofrendo e ela não tem resposta, e às vezes é uma palavra, basta uma palavra para você dar. De toda essa maldade, de todo esse problema, olha quanto bem Deus tirou. Quanta coisa boa vem acontecendo. Sabe quantos testemunhos de pessoas que voltaram a se encontrar com Deus depois dessa pandemia, que se converteram, que mudaram de vida, que se relaciona com Deus hoje, que tem uma intimidade com Deus. O mal, muitas vezes, ele nos contribui para que nós aproximemos de Deus e nos tornemos pessoas melhores. Gente, o sofrimento todo mundo sofre. Mas quando você aprende a viver em Deus, nós nos tornamos pessoas melhores. Nós amadurecemos, nós crescemos. Agora, aquele que não sabe sofrer, ele só vai piorando com o sofrimento. Nós escolhemos aquilo que nós fazemos com o sofrimento, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos pedir para o Senhor que nós olhemos para essa situação que nós estamos vivendo a partir da ótica dele, a partir da visão dele. Eu quero ler novamente o de Tobit. Tobit é uma pessoa caridosa, né? Pode ser que muitos falem, nossa, eu comecei a servir a Deus, agora que eu estou firme e estou fazendo... E aí começa a acontecer essas coisas. Olha o Tobit, ele ficou cego. Ele ficou cego enquanto dormia. Ele tinha acabado de enterrar o povo que era assassinado. Ele estava fazendo bem, estava vivendo a caridade. Ele ficou cego. Deus permitiu que me acontecesse essa prova, para que sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Essa prova que você está passando, meu irmão, minha irmã, você não vai ficar nela. Você só vai ficar nela se nós muitas vezes ficarmos fazendo birra. Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim, esperneando, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, a minha vida é aquilo, e se fazendo de coitadinho, você vai ficar nela. Agora você arregaçar as suas mangas, tá difícil, mas eu vou fazer essa prova. Né? Olha a mente de Tobit. Era uma prova. Olha o que ele vai dizer no final. Somos filhos dos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Deus honrou a prece dele, Deus honrou a oração dele. Se nós ficarmos esperneando, se nós ficarmos falando, nossa, minha vida está difícil, coitadinho de mim, sofrimento, gente, não é fácil, eu não sei que a sua vida não é fácil. E é por isso que Deus levantou Missão Curados para Amar, levanta tantas outras comunidades, levanta tantas outras gente para ajudar, porque sabe que o seu povo sofre. Mas hoje a hora nossa, Senhor, está doendo, eu não sei o que vou fazer, mas me ajuda. Eu sei que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que vou passar por esta prova, e eu sei que vou poder testemunhar, o nome de Deus vai ser glorificado, o nome de Deus vai ser elevado. É isso que nós precisamos pedir para Deus nesse momento. Nós olhamos para esse problema, gente, e sabemos que temos um Deus que tem cuidado de nós. Não falo só pandemia, mas o problema que você está vivendo, porque o nosso problema não é só pandemia. É tempo de nós voltarmos o nosso coração para Deus. O Padre Zé Augusto que sempre fala, né? Mais medo da pandemia, mais medo desse vírus, nós temos que ter medo do pecado. O Padre Zé Augusto sempre questiona, ele fala, se morrer hoje, você vai para onde? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Às vezes esse sofrimento é para despertar a gente. Nossa, será que estou vivendo a minha vida segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus? É hora de a gente olhar para dentro da gente.
É hora da gente passar por esta prova, é hora da gente progredir, é hora da gente ir para frente. A prova está acontecendo, então vamos fazer ela. E às vezes o único evangelho que muitas pessoas vão ter na vida delas vai ser a sua vida, o seu testemunho. Às vezes a sua família depende de você para ir para o céu. E você está passando por tudo isso porque Deus está forjando você, Deus está preparando você. E para que você seja testemunho na vida da sua família, das pessoas que estão ao seu redor. Você já parou para pensar nisso? Reflete um pouco sobre isso. Às vezes você é o único evangelho que aquela pessoa vai poder ler na vida dela. De tipo assim, nossa, Deus existe. Deus, ele ama realmente a nós. Porque olha essa pessoa, olha o testemunho dela. Então, gente, vamos parar e refletir um pouco. E é muito lindo, porque assim, como eu amo a história de Tobias. Como eu amo esse livro de Tobias. Porque, se você for se aprofundar, aconteceu isso com Tobit. Diante de tudo aquilo que o Leandro leu, tem mais coisas ali. Só que, como foi ontem, né, que a gente comentou de Tobit e de Sara, né? E ao mesmo tempo que Tobit fez a oração para Deus, Sara também fez. E o interessante é que Deus usou de toda essa situação para quê? Para libertar Sara, que tinha perdido 7 maridos na noite de núpcias. Cada vez que ela se casava, na noite de núpcias, o marido era morto por o demônio Asmodeu. E olha só como que Deus usou de toda essa situação de Tobit, né? Que através de Tobias, que foi viajar para pegar, né? Porque Tobit precisou de um dinheiro que ele tinha direito, e Tobias foi, encontrou Rafael, que depois encontrou Sara, e aí, gente, Deus operou um milagre na vida deles. E é isso. Mais pra frente, se a gente for ler, gente, no 3:20, foi o que nós lemos ontem, vou ler pra gente rezar. Oração de Sara. Sara acabou de ser humilhada, ela foi chamar a atenção de uma serva, a serva falou para ela, acaso você vai me matar igual você matou os seus maridos, seus 7 maridos? Ela estava humilhada. Olha a oração dela. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra, tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada. Meu irmão, se você está sendo provado, você está passando pela prova. Se você não ficar no meio do caminho, se você for persistente, que nem Tobit, que nem Sara, você vai ser coroado. Que depois da tribulação haverá libertação. Se você está passando pela tribulação, haverá libertação. E se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis com a nossa perda. Deus não fica feliz com a nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Essas duas orações, que é Tobit e de Sara, foram ouvidas ao mesmo tempo diante do Deus Altíssimo, da glória de Deus Altíssimo, e um anjo santo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. É esse o nosso olhar diante da cruz. Machucado, ferido, humilhado, mas tanto Tobit como Sara. Que linda. O Cardini viu a pandemia, mas Deus nos deu as lives. É isso, né? Gente, eles estavam humilhados, eles estavam despedaçados por causa do sofrimento deles, por causa da dor deles. Tobit em nenhum momento falou assim: olha, Senhor, eu enterrava os mortos, eu cuidava dos pobres, eu te servi desde a infância, e não sei o que, e não sei o que. O Senhor não. Ele, Senhor, se você olhar um pouquinho, tem a oração de Tobias, de Tobit, no capítulo 3, antes de Sara. E o Tobit ainda louva e agradece a Deus. Mas eles olharam para Deus, Sara olhou para Deus,
Gente, passou a mulher na noite de núpcias, todos os 7 maridos matou. Imagina o que falaram aquela mulher. Que humilhação. Deixa eu falar uma coisa, depois ela casa com Rafael, com Tobias, o filho de Tobite. Os pais já tinham aberto a cova. Pô, vamos enterrar o 8º. Os próprios pais. Gente, mas eles oraram. Eles rezaram antes das núpcias. O que aconteceu? O anjo Rafael acorrentou o demônio. E Sara foi liberta. Mas Sara, gente, diante daquela humilhação da serva e daquela dor de 7 maridos, ela não levantou a voz para reclamar e para dizer, olha, não, ela colocou a confiança nela em Deus. Se eu estou sendo provada, eu vou ser coroado. Se eu estou passando pela tribulação, eu vou ser liberta. Se eu estou passando pelos gemidos e pelas lágrimas, a alegria vai vir. Essa palavra é para nós hoje. Gente, anota essa palavra na sua casa, lê o livro de Tobias inteiro. Faça essa experiência com Deus. Mas com o seu coração machucado, ferido. Gente, se você está machucado, está ferido, fala para Deus, Senhor, eu não aguento, eu estou sendo humilhado, eu não aguento essa prova, eu não aguento essa cruz, eu não aguento perder tantas pessoas mais, eu não aguento ver essa pandemia, eu não aguento mais esse vírus. Senhor, eu estou com medo de pegar, eu estou com medo de se contaminar, eu estou com medo de que alguém da minha família morra, eu estou com medo, Senhor. Mas olha para mim, me sustenta, me dá o seu espírito, me dá força, me põe de pé. Dá-me a graça de acreditar que o Senhor está cuidando disso. Desculpa, né? Alterei um pouquinho, né? Mas é Deus falando conosco. É Deus nos conduzindo, é Deus nos direcionando. Dai-nos esta força, Senhor. Dai-nos essa audácia, dai-nos essa coragem. Eu não posso ficar na prostração, eu não posso ficar nessa notícia negativa que eu recebi hoje, dessa má notícia que eu recebi. Eu não posso ficar nisso, Senhor. Me levanta, me põe de pé, me ergue. E é isso, gente. E a gente tem que acreditar, porque olha o que Deus fez na vida de Sara e Tobias. Eu falo assim, é a coisa mais linda, E pode ter certeza, às vezes você está falando assim, quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu faço bem, quanto mais eu busco, quanto mais eu ajudo os irmãos. Tem gente que está falando assim, nossa, quantas pessoas eu ajudei nessa pandemia? E por que eu estou passando por tudo isso? Você vai ser recompensado, viu? Você vai ser recompensado em nome de Jesus. O Senhor pode reverter toda a situação na sua vida. Você crê? Eu creio. Eu creio. E outros, se perseguiram Jesus, se falaram mal dele, se mataram ele, imagina o que vão fazer conosco. Né? Mas Jesus, ele cuida de nós. Ele é por nós. A palavra vai dizer, para baixo em Romanos 8, 28, que nós lemos hoje, né? Vocês podem ler depois, onde que diz que nós lemos hoje, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir o inferno inteiro, gente, contra nós. Mas se a gente estiver na presença de Deus, nada vai nos derrotar, nada vai nos fazer prostrar. A gente pode até cair, né? Pode até tropeçar, mas a gente vai levantar, porque Deus, ele vai estar ali para segurar a nossa mão e falar, se põe de pé e continua a caminhar. Porque lá na frente está a coroa da vitória. E se você continuar caminhando, você vai receber a coroa da vitória. Gente, me desculpa dizer isso aqui agora. Às vezes pode ser que você não alcance essa coroa aqui nessa vida. Só que essa vida, a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça. Essa vida, ela é passageira. Ela vai passar. E tudo que nós vivemos aqui é uma preparação para a nossa vida eterna. Então, não se preocupa com o sofrimento seu aqui na terra, não. Louva e agradeça a Deus. Ontem eu li no Breviário da Confiança. É um livro maravilhoso, sabe? Falando assim, que feliz daquele que vive o purgatório aqui na terra. Feliz daquele que vive o purgatório aqui na terra. Porque se vive o purgatório bem aqui na terra, ele vai estar livre do purgatório depois, que é muito pior do que o sofrimento que a gente vive aqui. Fala que não se compara. Deus está mandando falar para algumas pessoas aqui. Sabe isso que está acontecendo dentro da sua casa, da sua família agora, que você achou que era o fim da sua família? Deus está mandando dizer para você que é o início de uma nova família. Sabe por que é o início? Porque você está vivendo essa cruz em Deus. Você colocou Deus
à frente dessa... Você sabe o que eu estou falando com você. E as coisas não estavam boas porque não estavam na verdade. Mas agora, você está começando na verdade. Então agora Deus vai abençoar tudo. Deus está te honrando. Deus vai te honrar. Porque você está fazendo com Ele. Eu tenho certeza que Deus, ele fortaleceu muitas pessoas como Ele fortaleceu a mim. Fortaleceu a mim, que entrei nessa live hoje destruída. Entrei destruída nessa live, gente. E Deus, Ele me fortaleceu, Ele renovou as minhas forças. Sabe, Ele me deu um renovo. Eu louvo e agradeço a Deus. Louvo e agradeço a Deus pelo Espírito Santo dEle que nos renova a cada instante. Que nos põe de pé. Todas as vezes que nós nos sentimos fracos. Que nos fortalece. E não tenha medo, gente. Não tenha medo de se apoiar em Deus. Não tenha medo de se colocar, de se derramar em Deus. Jesus falou que quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Gente, não tem coisa melhor do que a gente carregar a nossa cruz junto de Deus. Porque eu falo, tanto sofrimento, quando a gente está na presença de Deus, quando acontece algo, por menor que seja, aquilo alegra tanto o nosso coração, é ou não é? Que nós possamos ser felizes na presença de Deus, com dificuldades ou não, com perdas ou não. Fecha os seus olhos, coloca na presença de Deus e fala assim: Espírito Santo, vai pedindo que o Espírito Santo venha ensinar você a viver essa situação. Que o Espírito Santo ensine você a viver essa cruz, esse sofrimento em Deus. A ter um novo olhar, o olhar de Tobit, o olhar de Sara. Olhar para Deus diante dessa cruz. Olhar para Deus diante desse sofrimento, olhar para Deus diante dessa humilhação, olhar para Deus diante dessa prova. Porque eu sei que Deus está à frente. Gente, deixa eu falar, quem tem a última palavra é Deus. A última palavra quem dá é Deus, não é os homens. Eu senti isso também. Não é os homens, não é os médicos, não é os advogados, não é os juízes, não, é Deus. Então, Senhor, determina a tua palavra na minha vida, vai falando isso. Senhor, determina a tua palavra sobre a minha casa, sobre a minha família. E dá-me a graça de eu passar por esse sofrimento, por esta cruz, no Espírito Santo. Pode ser que muitas pessoas que estão sofrendo aqui, agora, e a hora que acabar essa oração, você vai continuar sofrendo. Mas Deus, você vai olhar para esse sofrimento de uma forma diferente. No poder do Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo me molda. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse sofrimento, me dá a vitória sobre essa humilhação, me dá a vitória sobre essa dor, sobre essa angústia. Mas se não for o momento, me dá a força para prosseguir. Vem, Espírito Toma Santo. conta de cada pessoa que está assistindo esta Vem, live, Espírito que irá Santo, assistir. Deus. Vem, Vem, Espírito Espírito Santo. Santo. Vem, Espírito Santo. Venha Vem, confortar, Espírito venha Santo. consolar, Espírito Santo. Venha consolar, confortar. Venha trazer alegria, Vem, alegria, Espírito. alegria. Vem, Espírito Santo. Tirando toda a tristeza, toda a angústia, Vem, todo o desânimo. Vem, Espírito. Senhor, nos unido em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém.